De volta aqui no canal, gente, para falar de Inter. E nesse conteúdo aqui eu quero trazer detalhes e bastidores da situação do Borré. Depois da entrevista que ele concedeu para a esposa dele, né, para Anita Caicedo, teve uma conversa com o Inter, tem uma situação já bastante encaminhada sobre o futuro dele. Tem muita coisa para a gente falar e eu quero trazer em detalhes aqui numa super apuração para vocês. Antes eu só preciso dar um recado, mas é um recado muito especial. E é para você o recado, hein? Fica ligado. A Minimal Club é a nova parceira aqui do canal Repórter Bruno Flores. Tá colando junto comigo e colando junto com você que está assistindo esse vídeo. Esse QR Code que está na tela te leva direto para o site da Minimal Club, que é a loja que tem as melhores camisetas do Brasil, feitas de algodão egípcio, ou seja, vai lavar, não vai encolher, não vai desbotar, não vai perder a cor e ela não vai perder o caimento, que é um dos grandes diferenciais dessa camisa. Além da durabilidade, obviamente, o caimento, que valoriza o corpo, que é espetacular. Eu, por exemplo, estou um pouquinho acima do peso, mas aí eu coloquei a minha camiseta da Minimal e eu não precisei comprar uma camiseta super grande para ficar folgada ali, esconder a barriga, sabe? Eu comprei uma camiseta do meu tamanho e ela caiu certinho, direitinho. Então, esse QR Code e esse link que está aqui embaixo na descrição, eles te levam para o site da Minimal Club e o cupom FLORES, que é um código de desconto dentro do site, na hora de finalizar a compra, ele te dá desconto em qualquer item do site, inclusive no que já está em promoção. Tem kit de camiseta em promoção, essa é a minha dica, hein? O kit de 4 camisetas básicas assim, ó, para ficar alinhado na estica. Mas tem calça de alfaiataria, calça comfort, tem cueca, tem camisa manga longa, tem de tudo lá. E tudo tem desconto com o cupom FLORES. Até o que já tem desconto, até o que já está em item promocional, daí acumula. Fica melhor ainda. Beleza? Valeu, Minimal Club! Então, a situação do Borré é a seguinte, gente. O Borré, ele teve uma reunião com o Inter, ele foi chamado pela direção do Inter para conversar sobre a questão da entrevista dele para a esposa dele, para Anita Caicedo. Todo mundo está sabendo da entrevista já, né? Todo mundo já viu. Mas o que vocês precisam saber é que essa conversa com o Borré, ela foi para esclarecer um pouco qual é a situação. Para esclarecer o que ele está pensando hoje, como é que foi essa entrevista, porque o Inter não sabia de nada, nem que ela tinha sido gravada, nem qual era o conteúdo, nem quando seria lançada, e nem que seria lançada justamente nesse momento. A informação que o Jeremias Werneck, meu parceiro, apurou e trouxe lá nos Setoristas é o seguinte: a Anita Caicedo, ela tinha outros materiais para divulgar também. Né? Essa entrevista com o Borré é uma primeira entrevista que ela quer fazer com vários jogadores de futebol, fazendo um outro tipo de abordagem, né? Uma abordagem mais humana do jogador. Então é por isso que ela trata de temas de uma forma mais humanizada, de uma forma mais sensível, fala sobre depressão, fala sobre como é que o jogador se sente psicologicamente e tudo mais. E como ela tinha outros conteúdos, não dessa série com os jogadores, tá? Mas outros conteúdos que ela produz, ela não tinha todos os materiais prontos, ela acabou divulgando essa entrevista com o Borré que já estava gravada. E aí é o que eu digo para vocês, o Inter não sabia que a entrevista existia, que o material já tinha sido gravado, não sabia nada. E aí o Inter chamou o Borré primeiro para entender, para conversar com ele, para falar sobre a situação dele no Inter, se ele ainda está se sentindo injustiçado, né, para conversar com o jogador. O que o Borré disse para a direção é que ele foi sincero na entrevista, que foi uma entrevista gravada em fevereiro, ou seja, muito mais próximo do que era ali o Inter quase ter caído para a segunda divisão, então estava muito mais fresco, vamos dizer assim, né, o sentimento do Borré. Então ele explicou isso, ele disse que ele foi sincero, o Inter concorda, né, diz que o jogador deu o seu ponto de vista, que ele foi humano, né, na entrevista, enfim, mas assim, a entrevista em si, ela não tem nenhum tipo de consequência direta para o Borré. Isso é uma primeira informação para dizer aqui. Mas isto não significa que a situação dele seja uma situação já de, tá bom, ele deu essa entrevista, era isso, o Inter vai passar um pano e o jogador vai ficar e tudo bem. Pelo contrário, tá? O que se desenha nos bastidores do Inter, de antes desta entrevista ainda, é uma saída do Borré depois da Copa do Mundo. Não é martelo batido, mas isso está desenhado no cenário.
O martelo batido só vai acontecer depois da Copa. Porque se ele for para a Copa, o Inter não vai atrapalhar o jogador no meio do Mundial. E se ele não for, ele vai sair de férias com a família, então ele também não vai querer resolver a questão durante as férias. Então ele vai conversar com o Inter depois do retorno da Copa do Mundo ou então das férias, se ele não tiver sido convocado. E é aí que o Inter vai definir. Mas já está muito bem desenhado que o Borré saia do Inter na metade do ano, porque o Inter tem no Borré o segundo maior salário do elenco, 1.800.000 reais, está atrás só do Alan Patrick, que já está passando da casa de 2 milhões. Então, o custo-benefício para o Inter hoje não é compatível, ainda que o Inter entenda que seja difícil encontrar um jogador para contratar, para substituir o Borré no sentido de, um cara de calibre, né, que tenha um renome, um cara que tenha esse status, esse tamanho, né, o Inter entende que o cálculo, a matemática, ela precisa ser favorável ao clube. Então é por isso que se desenha essa saída. Por que não tem martelo batido ainda? Porque o Inter não tem uma proposta, né? A proposta que chegou do México, o Inter não achou tão interessante assim, mas se o Borré tivesse manifestado um desejo, talvez o negócio tivesse saído. Era uma proposta de 6 milhões de dólares. Só que o Borré não quis sair porque ele não quis fazer nenhum movimento 6 meses antes da Copa. Porque na situação que ele estava no Inter, ele vem sendo convocado, e ele não queria correr um risco de passar por algum tipo de mudança mais brusca que o tirasse da Copa do Mundo. Então ele escolheu permanecer no Inter até a metade do ano. O River Plate já ligou, o Cudê já ligou 3 vezes para ele, o Gajardo, quando era técnico, ligou. Tem vários clubes que procuram, ele tem mercado. E outra informação do Jeremias aqui para encerrar. O Borré, ele pensa em encerrar a carreira nos Estados Unidos, na Major League Soccer, pela qualidade de vida, para tirar um pouco o pé, só que isso não vai acontecer agora. Então, o Borré ir para os Estados Unidos, por exemplo, nesse momento, é algo que não é tão provável assim. Ele também não quer voltar para a Europa e pode ser ali um mercado saudita, um mercado árabe como um todo? Pode. Se pintar a proposta, pode ser. Mas a maior tendência é que ele volte para um mercado tipo a Argentina, um mercado para um grande clube da Argentina, que vai jogar uma Libertadores ainda, que vai disputar grandes competições. Por isso que o River ele pinta no horizonte como essa grande possibilidade. Mas assim, uma conversa entre os clubes, uma proposta na mesa do Inter, isso não tem ainda, né? Isso vai ter que ser resolvido depois da Copa do Mundo, quando a janela for aberta para negociações em julho. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho com as notificações, deixa o teu like para valorizar o trabalho por aqui e fica ligado, que a qualquer momento a gente está de volta. Valeu!